Seja muito bem-vindo ao episódio novo aqui do nosso programa de aconselhamento bíblico. Hoje está imperdível, nós estamos com um convidado muito especial. E aqui no nosso programa você aprende mais sobre a palavra de Deus e como ela transforma a nossa vida. Eu sou a Carol Belino. Eu sou Marcela Mello e todas as segundas nós duas estamos aqui ao vivo falando sobre temas muito relevantes para a vida cristã e trazendo convidados muito especiais que nos ensinam muito. Então, se você clicou aqui, você já sabe que a gente vai falar sobre as novas gerações hoje. E sempre tem um versículo para nortear a nossa conversa. E o de hoje está lá em 1 Timóteo 4,12, que diz o seguinte: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém. E para conversar com a gente sobre esse tema, estamos aqui com o pastor Robinson Grangeiro. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar. Muito obrigado. Olá, meu nome é Robinson Grangeiro e eu estou aqui no programa Aconselhamento Bíblico junto com Carol e Marcela. Muito bom. É isso aí, pessoal. E antes da gente começar a conversar, pastor, eu vou fazer uma apresentação, mas depois o senhor se apresenta um pouquinho melhor, tá? Eu recebi, gente, uma ficha, tive que fazer um resumo, mas eu vou ler um pouquinho. O pastor, vocês provavelmente já o conhecem também, tá? Mas ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú, lá em João Pessoa. Ele é casado com a Séfora há 37 anos, pai de 3 filhos e, preciso ressaltar, avô de 2 netos. Essa é a parte mais importante, avô de uma que já tem mais de 1 ano, já é uma mocinha chamada Isabela, e de uma outra que eu não sei o nome ainda. Então na família a gente está chamando ela de Anônima. Mas é com muito carinho. Sim, com certeza. Ô pastor, você poderia falar um pouquinho, eu sei que o senhor é autor de 2 livros, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Deixa eu só terminar, gente. Ele é doutor em Educação, Arte e História da Cultura e é mestre em Psicologia Social. Mas pastor, fala um pouquinho para o pessoal como é que o seu ministério, o que é que o senhor tem feito. Olha, alguém aprontou com vocês mandando essa ficha tão longa, não precisava nada disso. Aqui é o resumo do Na verdade, eu sou pastor, eu acho que esse é o mais importante. Amém. Mas já estou há algum tempo já pastoreando, né? Fui contemporâneo do Arival, no Seminário Prestando do Norte, formamos quase juntinhos ali. Então já há uns 40 anos aí de estrada pastoreando o povo de Deus. E gosto também de outras coisas importantes, como aconselhar, que faz parte do ministério pastoral, formar novas gerações, líderes que estão aí para receber o bastão que está hoje nas nossas mãos e precisa passar de geração em geração. Então é isso. Ah, ele também é chanceler do Mackenzie, também, pessoal. E a gente vai começar perguntando, né, Carol, sobre isso. Que chique, hoje eu estou me sentindo muito importante. Pois é, esse nome é interessante, chanceler, né? Cria todo um imaginário, né? Quando eu estou lá com as crianças no colégio do Mackenzie, eles perguntam assim, o que é que um chanceler faz? Boa pergunta. Eu disse assim, olha, ele chancela, é como um carimbador. Mas, na verdade, é mais do que isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma das mantidas do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é uma espécie de holding. E como somos uma instituição confessional, então a igreja precisa se fazer presente e se representar para que nesses 156 anos de existência do Mackenzie, ele não perca o rumo confessional. E o Supremo Conselho designa um conselho de curadores, o conselho de curadores escolhe um chanceler. Eu fiz parte do Conselho de Curadores desde 2014 até 2019 e em 2020 eu assumi a chancelaria. Nós trabalhamos em cima de 3 áreas. A primeira, a representação da igreja, tanto no Mackenzie como na sociedade civil. Para as questões confessionais, quem se pronuncia em nome do Mackenzie é o chanceler. A segunda área, que é importantíssima, que talvez tenha muito mais interesse para aqueles que estão assistindo e para vocês, é o trabalho de capelania, que é o nosso trabalho de aconselhamento, de apoio emocional e espiritual aos alunos, aos colaboradores, aos professores, aos profissionais de saúde, porque o Mackenzie também tem hospitais, e que nós fazemos por intermédio de uma equipe de capelães e assistentes de capelania. Uma terceira área é a área de memória e cultura. No Centro Histórico e Cultural Mackenzie, que é o edifício número 1 aqui em Higienópolis, nós temos toda a memória do Mackenzie, desses 156 anos, e também fazemos as manifestações culturais em todas as artes, música, artes plásticas e assim por diante, sempre envelopando e inserindo tudo isso com a visão de mundo da igreja presbiteriana, da igreja cristã reformada. Então, é em 3 áreas que a chancelaria estabelece essa atuação.
é um cargo de confiança da instituição, muito me honra estar nessa instituição, tenho antecessores que fizeram um trabalho excelente, eu peguei o bastão deles e estou tentando nesses últimos 6 anos fazer exatamente aquilo que é o melhor para a igreja presbiteriana dentro do Mackenzie. Nossa, Excelente. que legal. Eu não imaginava isso, não. Resumiu um pouquinho, né, também, Um pouquinho, né? e muito bom, pastor, porque a gente não sabe o que é e acha que é só uma instituição confessional e ponto, mas é muito mais profundo, né? A Isso. responsabilidade é muito Com certeza, grande. nós temos consciência da influência que uma escola confessional, que uma universidade, que uma faculdade tem sobre a formação de novas gerações. Daí porque a nossa missão é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em um ambiente de fé cristã reformada. Então a ideia de educar e cuidar, elas andam juntas. Você educa cuidando e você cuida educando. E, obviamente, ainda que não seja uma igreja, é uma instituição educacional e de saúde, no entanto, é para formar cidadãos que nós cremos que foram criados à imagem de Deus e que têm um potencial tremendo que nós podemos fazer com que ele se torne realidade. E tudo isso dentro de um ambiente de fé cristã reformada. Tudo aquilo que a gente faz está impregnado dessa visão de mundo, alguns chamam de cosmovisão cristã reformada. Legal. Então, pastor, eu queria perguntar como é que funciona na prática essa questão da capelania, do aconselhamento, como é que os alunos sabem que podem contar, que podem ter isso à disposição? Excelente. Veja, em primeiro lugar, eles quando chegam, nós já estamos presentes na recepção aos calouros. Nós temos um grupo de vários grupos cristãos que se unem, a ABU, por exemplo, a Aliança Bíblica Universitária é um deles, que é mais conhecida, e nós fazemos um grupo chamado United, que são todos os grupos cristãos de jovens da universidade que recebem os calouros. Então, durante aqueles 3 dias de recepção, eles participam da programação, eles vão até a capelania, até a capela do campus de Higienópolis, conhecem o nosso trabalho e já são recebidos. Mas, além disso, eles também são convidados para acampamentos que acontecem durante o ano, para integrá-los à vida acadêmica, e os vários cultos, celebrações, devocionais e programações que são feitas pela capelania para os alunos. Além disso, nós temos nos 3 expedientes da instituição, manhã, tarde e noite, sempre capelães à disposição para aconselhamentos pessoais. Então, temos alguém de plantão na capela e eles estão convivendo ali dentro da instituição e conversando com os alunos. Não é uma abordagem, eu diria, muito direta, no sentido de que nós somos mais reativos, somos procurados e nos colocamos à disposição, mas é muito eficaz. Hoje nós temos uma equipe de 32 capelães e assistentes de capelania em cada unidade do Mackenzie, espalhada no Brasil, tem pelo menos um capelão que acaba sendo esse elo de apoio emocional e espiritual para os alunos, professores e colaboradores. E isso tem sido uma bênção porque tem influenciado em muito a maneira como a instituição vê a sua identidade. A gente chama de identidade institucional, a sua missão, a sua visão, os seus princípios e valores, que são religiosos, mas no caso do Mackenzie, são mais do que religiosos. São de formação integral do cidadão. E para os alunos isso é muito importante, porque eles, independentemente do respeito que nós temos pelas crenças deles, pelas histórias de vida deles, eles percebem que a instituição não tem receio de maneira explícita de dizer o que nós cremos. E como nós cremos que a palavra de Deus é verdade e cremos que ela atrai e liberta, ao expor a palavra por palavras e obras, por eventos e no dia a dia, isso tem sido maravilhoso por ver jovens conhecendo Jesus e conhecendo o Evangelho numa universidade. Nos dias de hoje isso é algo inusitado, sem dúvida alguma. É muito legal, a gente tem frutos, até aqui na mocidade da igreja, algumas pessoas que são frutos desse trabalho. E eles não eram cristãos, não tem ninguém na família que é cristão, mas eles conheceram porque foram no acampamento, porque participaram de algumas dessas ações e hoje eles estão entre nós. É um trabalho muito importante. E o que nós fazemos basicamente é ligá-los às várias igrejas que há de opções aqui em São Paulo, cidade enorme, com várias igrejas, principalmente as presbiterianas. Nós identificamos onde eles moram
e imediatamente colocamos em contato com a mocidade da igreja ou com o pastor para dar aquela assistência no final de semana, quando a instituição fecha as portas, principalmente no domingo, e eles precisam ser assistidos, né? Muitos deles, inclusive, vêm de lares cristãos e o grande risco é quando chega numa cidade como São Paulo, nessa selva de pedra, com tanta ideologia, filosofia contrária à palavra de Deus, que de repente eles percam-se do ponto de vista da firmeza da fé. Então, há um trabalho conjunto da chancelaria com as capelanias e as igrejas locais, para que elas possam assistir no fim de semana aquilo que nós fazemos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Excelente. E o que você percebe, assim, pastor, quando os alunos ingressam na universidade? Qual que é o maior desafio que eles enfrentam quando eles chegam na faculdade? Hoje nós temos uma geração que é a mais conectada, a que tem mais acesso à informação, que tem mais possibilidades e oportunidades como nenhuma outra geração na história. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma imaturidade emocional muito grande. Então, são jovens que ainda estão tentando descobrir o seu lugar no mundo, muitas vezes desarraigados do ambiente familiar, porque São Paulo acaba fazendo com que muitos venham a convergir para cá, mesmo vindo de outros lugares do Brasil, e eles têm, então, aquela tendência natural de procurar conexões. E nessas procuras de conexões, muitas vezes, as conexões que são achadas não são as melhores. Então existe uma luta contínua pelas mentes e corações desses jovens. Uma inquietação natural da idade, uma tentativa de encontrar o seu lugar ao sol, mas ao mesmo tempo uma influência muito forte sobre eles, que não é uma influência obviamente muito boa, por conta de todo o contexto social, ético que hoje nós temos na sociedade. Então o grande desafio é como colocar a fé cristã para eles como uma alternativa viável, existencialmente real mesmo, que eles podem vivenciar, não como uma religião apenas, mas como uma experiência de vida, e isso de tal maneira que eles se sintam atraídos pelo trabalho que a gente faz e, obviamente, pela mensagem que a gente leva. Esse é o grande desafio, ajudá-los a amadurecer de maneira equilibrada, integrada, dentro de uma perspectiva cristã. Esse é o maior desafio. Legal, pastor. E essa questão de frisar que é muito mais do que religião é muito importante, né? Porque se eles se arraigarem somente na religião, eles não vão, né? Eles precisam estar com o coração no Senhor, né? Então é muito mais do que pregar uma religião, né? É realmente ensiná-los, como você falou, né? Sobre a vida e viver a vida com Cristo. E muitos hoje questionam bastante essa questão da chegada de jovens cristãos, por exemplo, na universidade. A gente que até questiona, não deveria ir para a universidade, porque você perde a fé lá. Na verdade, se você entender direitinho, você perceberá que as pessoas não perdem a fé que nunca tiveram. É verdade. Na verdade, elas foram talvez habituadas a frequentar um ambiente religioso, porque papai e mamãe levavam para a igreja desde cedinho, eventualmente foram até batizados, se foram presbiterianos batizados na infância, se não depois, já adultos, mas a experiência real com Cristo é o que firma a vida de uma pessoa. O aspecto religioso, como eu costumo dizer, quando ajuda, ajuda muito, mas também quando atrapalha, atrapalha muito mais. Verdade. E às vezes você tem um verniz religioso, mas não tem uma experiência com Cristo. Quando chega na universidade, esse verniz é atacado por todo tipo de estímulo corrosivo, de ideologias, filosofias e uma série de outras coisas, e aí o verniz cai e expõe a verdade que está no coração. Se essa verdade não for a verdade do Evangelho, ela não vai resistir. Se for uma verdade religiosa, eu sou presbiteriano, sou, mas por quê? Eu sou batista, sou, mas por quê? Eu sou cristão, mas o que é que significa isso? Quem é esse Cristo? Se ele não puder dizer acerca disso, ele não vai resistir à interação com seus pares, seus colegas, a eventual influência de figuras que hoje a gente sabe que estão na internet e nas redes sociais, os próprios professores e outros tantos que influenciam. Então, eu digo que, para muitos, como você falou, a universidade também é um lugar de encontrar, de fato, a fé em Cristo, e não uma fé religiosa apenas.
Perfeito. E para você que está assistindo a gente, se você quiser saber mais sobre isso, principalmente se você fala assim, eu não tenho filhos nessa idade ainda, leia o livro Apologética da Mamãe Ursa. Lá vai contar um pouquinho do cenário lá nos Estados Unidos, mas é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui. E ela vai ensinar a gente como que a gente pensa e reflete para ensinarmos os nossos filhos, as futuras gerações, a não serem religiosos, mas eles saberem no que eles creem desde pequeno e defenderem a fé deles e se relacionarem com o Senhor. Então procura lá, Apologética da Mamãe Ursa, que você não vai se arrepender. Esse eu não conheço. É muito bom esse livro. Né? É muito bom. Aqui ela traz alguns dados dos Estados Unidos, bem dentro disso que o senhor está falando, né? Ela fala que muitos jovens, quando eles chegam na universidade, eles falam que eles não acreditam no Espírito Santo, que eles não sabem se Jesus ressuscitou ou não. Ela vai dizendo algumas coisas, porque elas fizeram algumas pesquisas, né? Legal. E elas escrevem sobre as ideologias que estão presentes no nosso mundo hoje e como as mães podem ajudar os filhos a se livrarem ou aprenderem a lidar com essas ideologias que vão aparecer o tempo inteiro. E é para mães de crianças pequenas. Agora, você sabe, eu acho que é importante justamente esse foco nas crianças pequenas, porque aquele fenômeno que a gente via há alguns anos, de jovens perdendo a fé, eu sempre coloco entre aspas, na universidade, e que depois, mais recentemente, a gente começou a ver já acontecendo no ensino médio. Hoje os relatos que nós temos é já nos anos finais de Fundamental, ou que a gente chama de Fundamental 2, questionamentos sobre a fé e sobre a pessoa de Jesus, sobre a salvação, já acontecendo em crianças de 9, 10 anos. Então, quem deixar para se mexer, para proteger os filhos e prepará-los quando eles forem para a universidade, talvez estejam chegando muito tarde. É preciso já ali no início das primeiras interações sociais, principalmente com os colegas, no colégio, às vezes o colégio não é confessional, e mesmo quando obviamente nem todos que estão lá são confessionais, então é preparar ali. Na verdade, a gente prepara, como eu gosto de dizer, a gente ensina aos filhos hoje o que eles não deveriam esquecer jamais, né? Desde o primeiro momento que a gente puder fazer isso com os filhos. Ô pastor, já que o senhor entrou nessa parte, né, de ensinar os pequenos, quais são os benefícios de pais de famílias terem filhos matriculados em um colégio confessional? A gente sabe que não é obrigação do colégio o discipulado, né? Mas tem benefícios, com certeza. Sim, tem. Primeiramente porque a escola se propõe a não esconder a visão de mundo que ela tem. Porque muita gente pensa assim, que existem colégios confessionais e colégios seculares. Mas veja, o secularismo é um tipo de religião. É uma religião sem Deus, mas é uma religião. Porque tem princípios, tem valores, tem propostas de vida, tem propósitos de vida. Então, mesmo quando você não está num colégio confessional, seja ele qual for, você tem uma influência da visão de mundo e daquilo que as pessoas creem, sejam os gestores acadêmicos, os professores, que acaba passando para os professores, para os filhos, e vai criando uma visão de vida que não tem a ver com Deus. Um colégio confessional, se for um verdadeiro colégio confessional, ele deixa explícito aquilo que ele crê. Então, o primeiro jogo é aberto. Olha, nós cremos assim, nós valorizamos isso, os nossos princípios são esses. O pai que matricula e faz ali um contrato de prestação de serviço educacional, ele já fica sabendo. É claro que há liberdade para o pai matricular ou não, mas uma vez matriculando, ele sabe o que é que se propõe aquele colégio. A segunda coisa que é importante é que existe, quando um bom colégio confessional, critérios para a seleção das pessoas que terão maior influência no processo de ensino-aprendizagem, que são os professores. Os professores são um elemento chave em qualquer ensino confessional. A gente não aprende coisas sem comprar pessoas. A gente não acredita em coisas que são ditas se a gente primeiro não confiar nas pessoas que falam. E para isso, todos nós somos testemunhas, porque lembramos os nossos professores, aqueles que nos encantaram, que nos influenciaram, sim, porque de fato eles são os grandes vetores de crescimento ou não da visão de mundo cristã. Então, professores bem escolhidos, gestores bem escolhidos. Um terceiro aspecto é a possibilidade de você conviver com crianças ou jovens, adolescentes, que em tese estão ali com o mesmo propósito. É verdade que nem todos ali são cristãos, nem todos professam a mesma fé, mas pelo menos supõe-se que aqueles pais que buscam uma educação de princípios e valores e por isso colocaram seus filhos ali, têm um núcleo básico de concordância.
e, portanto, é mais fácil você trabalhar certas abordagens pedagógicas, certas programações, porque todos os pais ali, já porque matricularam naquele colégio, pressupõe-se que eles vão concordar no mínimo que é necessário. Então, há uma grande vantagem. Agora, é preciso que os pais entendam, e talvez aqui uma palavra de alerta, é que o colégio não faz, a escola não faz o que a família deixa de fazer. Seja a escola bíblica dominical, por 1 hora ali no domingo, seja o colégio dos 5 dias de semana. Se a mãe ou o pai não tiverem a preocupação de, para além de acompanhar as tarefas escolares, os exercícios que vêm para casa, as notas, o boletim, também não tiver um processo de ensino e aprendizagem de princípios e valores formativos no lar, não há colégio que conserte aquilo que o lar quebra. Então é no lar, na família, que esse processo começa e a escola completa. Seja a escola dominical na igreja, seja a escola de formação intelectual, acadêmica no colégio. Então é uma parceria, e eu gosto muito da ideia que família e escola dão as mãos para formar novas gerações. Legal. E você está falando isso, eu fiquei pensando como a gente está muito longe e distante dessa realidade. Porque eu vejo que as famílias cristãs, elas vão colocar no colégio cristão, porque pelo menos já está lá no colégio cristão, vão falar coisas que eu não sei falar, ou eu não quero falar. E aí o que o colégio não fala, a igreja fala, pronto. Eu fiz a minha parte, eu pus na escola e eu levei na igreja. É uma terceirização, né, Carol? Fica uma coisa do tipo assim, eu não faço, então alguém vai fazer, eu pago. Há uma diferença entre a gente fazer o bolo e a gente comprar na padaria, né? Há uma diferença. Às vezes o da padaria parece até mais gostoso, mas o nosso nos ensina mais quando nós colocamos a mão na massa. Então, criar filhos é colocar a mão na massa, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, é preciso um investimento. Quando a Bíblia diz que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, todos nós sabemos o que significa caminhar com eles e no processo de caminhada educá-los. E educar não é só informar, é formar e transformar. Portanto, isso quem faz no dia a dia muito mais é a escola, a família do que a escola e a igreja. E eu digo mais, aos pais, especialmente aqueles que estão nos assistindo agora, há um tempo ótimo, há um tempo que uma vez passado não volta atrás. E aí é importante que o pai e a mãe compreendam que aquele tempo precisa ser formado. Há um tempo para ensinar tudo na vida de uma criança, inclusive o temor a Deus e o Evangelho de Jesus. Se não ensinar naquele momento, você começa a perder, porque as interações começam a ser mais fora de casa do que dentro de casa. E aí o que acontece? A influência de fora é maior do que a influência de dentro. Verdade. Muitas famílias, né, reclamam que os jovens, principalmente, ele não abre a porta do quarto, é muito difícil. E essa geração mais ainda do que as outras, né, porque eles têm uma dificuldade de interação social maior. Como que a gente incentiva esses jovens a desenvolverem essa área e, de repente, como a gente dá uma dica para os pais do que fazer? Eu acho que é preciso coisas muito simples, mas coisas que a gente pode fazer enquanto está vivendo. Não como se fosse uma coisa, vamos parar agora para fazer isso. Tipo culto doméstico, né? Hoje é muito mais difícil você fazer um culto doméstico, porque o tempo comum de todos os membros de uma família hoje é muito menor em casa do que numa geração anterior à nossa. Então, só que é possível fazer de casa para a escola, da escola para casa. É possível fazer enquanto você assiste um filme e você dá um pause e problematiza aquela cena que foi vista e questiona. É possível fazer ao redor da mesa, quando você combina com os filhos, sair um pouco das redes sociais, porque hoje é alguma coisa que concorre muito, né? Você está com o celular nas mãos, existem pesquisas que mostram, agora mesmo no Mackenzie, nós recebemos a presença de uma das maiores autoridades sobre os efeitos negativos da inclusão digital, Jonathan Haidt, um psicólogo americano que veio dar uma palestra muito excelente, assim, muito boa mesmo, para os pais, mostrando que o artefato ali eletrônico na mão concorre nas interações sociais e na formação também. Isso está por trás de uma série de males
do funcionamento neuronal das crianças e também das interações. Mas então, tira o celular por um tempo, combina que na mesa, e aí também vai ser uma disciplina para os pais, porque também nós não somos completamente isentos de repente estar ali comendo e olhando alguma mensagem que alguém do trabalho mandou, alguém da família mandou. Mas assim, tira aquele momento ali para que pelo menos uma vez por dia, seja pela manhã, seja na hora do almoço, que é mais difícil, mas à noite, quando talvez seja mais fácil, para ter um momento de qualidade. É melhor 5, 10, 15 minutos de uma interação real, de qualidade, em que a gente fala sobre a vida real e não apenas aquela que se vive nas redes sociais. Isso é muito mais formativo do que você esperar que a escola faça tudo em casa, ou na escola, se você não fizer em casa. Então eu diria que a dica é: aproveite os melhores momentos do dia e separe um especial para que haja a melhor qualidade de interação, mesmo que não sejam com todos presentes, mas com parcelas. Se tiver 3 filhos, vai ter em algum momento os pais com um, a mãe com o outro. Aquele é o momento. É como se a gente tivesse ali com uma tarefa contínua. Quem educa filhos não pode achar que eles estarão sempre já prontos, em fase alguma da vida. A gente, na verdade, corre atrás do prejuízo. Quando a gente está preparando-os como crianças, eles já são adolescentes. Como a gente diz assim, vamos começar a preparar os nossos adolescentes, eles viraram jovens. Quando a gente pisca o olho, eles já casaram, já saíram de casa. E aí o trabalho agora é só orar e pedir que a semente produza o resultado. Então há um tempo ótimo, há um desejo, e deve haver um desejo de dizer assim, isso é o mais importante para mim como pai e como mãe, mais do que qualquer outra coisa. Isso é discipulado na prática, né, pastor? Isso, porque muita gente imagina o discipulado como um momento formal. Isso. Assim, vamos fazer um estudo bíblico, aí pega um livro, aquela visão bem antiquada do discipulado. Discipulado é a formação de uma vida que ainda não tem maturidade por uma outra vida que tem maturidade. Então é vida na vida, é quando eu tiro da minha vida, da minha experiência e formo na prática. O princípio bíblico vem ali atravessando aquela atitude, né? Eu me recordo de uma situação que eu tenho muita alegria de lembrar, mesmo que meu pai, na época, meu pai morreu muito jovem, com 57 anos, mas eu me lembro que eu tinha apenas, e ele não era crente, mas ele quis me ensinar uma lição sobre lealdade e gratidão. Ao invés de ele fazer um discurso sobre isso, ele contou a história de como ele tinha recebido uma proposta de uma outra empresa para ganhar 3 vezes mais. Só que quando eu e meu irmão nos animamos, dizendo, que bom, vai ter mais presente, né? A criança pensa logo nisso. Ele imediatamente disse assim, mas eu não aceitei. E a gente ficou frustrado, eu me recordo a cena na mesa. E ele disse assim para mim, sabe por quê? Porque eu estou nessa empresa com esse patrão que me deu a mão quando eu tinha 14 anos de idade. E eu já estou nela há quase 20. Tem certas coisas que dinheiro nenhum paga. Vocês estão aprendendo agora a lição da lealdade e da gratidão. Lealdade e gratidão valem mais do que qualquer outra coisa. Então veja, foi ali. E foi feita por um homem que nem crente era, mas me ensinou princípios que ainda hoje eu guardo comigo. Quando eu penso em compensação financeira versus realização, lealdade, gratidão, essas coisas aqui valem mais do que isso aqui. Por quê? Porque meu pai discipulou na prática, mentoreou meu coração e me ensinou na prática isso. Então a gente precisa fazer isso na prática com os nossos filhos. Não é simplesmente abrir a Bíblia, decorar um versículo. Isso tem lugar, mas mais do que isso é a modelagem pelo exemplo. É o discipulado na veia, como eu gosto de dizer. Legal. Achei muito boa, pastor, essas dicas, porque realmente o pessoal de casa, a gente, né, nós que somos família, acha que precisa ter o culto doméstico, como o senhor falou, que todo mundo junto, aquela coisa, e muitas vezes o pai pensa, eu estou falhando em ser o sacerdote do lar, porque eu não estou conseguindo ter aquele momento. Mas é isso aí, é aos poucos, né, e na vida, né. Se houver esse momento, ótimo. Ótimo. É ótimo, que bom, mas muita gente que diz assim, nunca vou conseguir, então nunca vou começar. Nunca vou começar. E eles, na verdade, começam um por um, sabe? Às vezes, perguntas que são feitas, a gente tem que aprender a lidar com a arte de fazer boas perguntas para os filhos, né? Diz que certa vez a mãe de Einstein, não sei se é verdade ou não essa história, se é apenas uma ficção, e dizia assim, quando ele chegava em casa da escola, não perguntava o que é que você aprendeu
hoje na escola, que é o que normalmente nós fazemos, né? Com os nossos filhos. O que você aprendeu na escola hoje? Ela perguntava assim, quais foram as boas perguntas que você fez hoje na escola? Legal. Não é legal isso? Você dá a perspectiva para a criança que a escola é um lugar de matar a curiosidade. Meus filhos, quando eram pequenos, como toda criança, não gostavam de acordar cedo para ir para a escola. É um saco, é chato, aquela coisa toda. Isso é. E de fato é. Mas é o melhor lugar para a gente aprender, e aprender é maravilhoso. Quem aprende mais é mais feliz, quem aprende mais vai mais longe. E a escola, então, não é o foco. O foco é aprender. Então, quando você ensina a criança a ser curiosa, a buscar essas coisas pelo que ela mais se atrai, é mais fácil fazer um discipulado e um culto doméstico. Verdade. Né? Ao invés de você tentar forçar uma agenda que é sua, mas não é da criança. Ô pastor, vou fazer uma pergunta aqui, Carol. Entrando agora nas particularidades dessa nova geração, né? Um dos problemas deles é a comunicação. Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem, falando que alguns jovens aproveitavam muito essa modernidade de pedir coisas online, né? Da tecnologia e tal, de fazer mercado e tal, mas que um dos motivos que eles mais gostavam de fazer isso não era pela facilidade, mas era porque eles não precisavam conversar com alguém, pedir 1 quilo de carne ao açougueiro, sabe? Não precisavam fazer isso aqui. E a gente vê que, de fato, não para todos, mas para alguns eles têm essa dificuldade de comunicação, né? Assim. Como a instituição, como a igreja também pode auxiliar, não sei, o envolvimento em ministérios, como é que pode mudar um pouco esse contexto para essa nova geração conseguir estar mais presente? Eu tenho 3 filhos adultos, né? E algumas vezes eu vejo essa tendência até mesmo neles, que é a tendência de evitar a interação social, porque é mais prático 3 teclados e acabou. Mas assim, uma coisa que eu lembro e falo muito na igreja que eu sou pastor é o seguinte: se a igreja não tivesse benefício espiritual nenhum para você e sua família, e tem muitos, mas digamos que não tivesse nenhum, você trazer os seus filhos e eles se integrarem na igreja, significa que eles vão aprender a falar em público, a cantar. Quantos artistas famosos não aprenderam a cantar na igreja? A trabalhar em equipe, a respeitar horário, a respeitar gente mais velha, a interagir, a estar na frente sem vergonha, porque a gente traz as crianças para frente toda hora, nem que seja para orar, para que elas possam sair para a escola bíblica dominical. Então, a igreja é uma bênção, a família da fé é uma bênção para todas as famílias. E a igreja as famílias perdem muito quando não criam esse vínculo da criança de gostar de vir para a igreja. Igreja tem que ser um lugar que as crianças gostam de vir. E por isso eu acho que a igreja ela precisa ser a primeira grande opção de socialização para crianças cristãs depois da própria família. Mais do que o grupinho do condomínio, mais do que o pessoal do futebol. A igreja, no nosso caso da igreja presbiteriana, a União de Crianças Presbiterianas, em algumas outras igrejas, a Liga Juvenil e assim por diante, precisa ser o vínculo. Ali nós podemos fazer piqueniques juntos, mesmo fora do ambiente da igreja. Ali a gente pode fazer torneios e viagens juntos, mesmo fora do ambiente da igreja. Cria-se um grupo social. Eu já fui pastor fora do país e em muitas igrejas, principalmente de imigrantes. A igreja é mais do que simplesmente um lugar onde se prega a palavra. É uma comunidade, é um centro comunitário. Ali as pessoas arranjam emprego, ali as pessoas se integram na sociedade, ali os nossos filhos têm um contraponto a uma sociedade secularizada que só tira-os da fé. Na igreja é um refúgio. É claro que igreja tem problema, eu costumo dizer que igreja é como a Arca de Noé. Tem uns bichinhos aí meio esquisitos e tem também um cheiro meio desagradável. Mas lá fora é dilúvio. Então é melhor estar dentro da arca do que fora da arca. Vou usar essa. É uma arquinha do Noé. Pastor, você foi falando sobre assistente social, né? E eu fiz estágio quando eu estava na faculdade, no Emílio Ribas, pessoas que têm a questão com soro positivo, né?
E a gente conversava muito com essas pessoas e a maior parte delas, principalmente os jovens, não tinham mais família, perderam todos os vínculos por várias razões. E sempre quando eu atendia essas pessoas eu pensava, ai, se você fosse cristão, se você fizesse parte ou conhecesse uma comunidade, né? Aí eu conversei um pouco com eles, eles falaram, a gente pode indicar tudo que é grupo, tudo que faz bem pra eles. Eu falei, pois ótimo, onde você mora, olha, tem uma igreja ali perto da sua casa, em alguns lugares, porque ali ela vai encontrar um ombro amigo, alguém que vai conversar, alguém que vai orar por ela, se ela não conseguir levantar da cama, alguém que vai fazer uma sopa. Só que como a gente está do lado de cá, quem a gente que está na igreja, a gente não percebe mais essas coisas. Agora, quando você está do lado de lá, que você não tem, porque não tem mesmo. Aí você vê a importância. Até na vida adulta, como é difícil. Eu tenho alguns colegas de trabalho, eu tenho uma que a mãe morreu, o pai morreu, o irmão dela tem várias questões, ela é sozinha. Eu falo, sei lá, vai num grupo de leitura, ela tem que ficar procurando. Na igreja você não precisa ficar procurando. Você vai lá, você conhece as pessoas, você faz amizade, e a gente não valoriza isso. A gente acha que isso daí não tem importância. E Deus mandou a gente fazer isso e a gente não pode menosprezar isso, porque é ouro, isso que a gente tem é ouro. É isso mesmo. Você sabe que a igreja que eu pastorei em João Pessoa está completando esse ano 25 anos, nosso jubileu de prata. E há 25 anos nós temos o seguinte lema: nós somos uma comunidade de corações amigos e braços abertos. Porque foi essa mensagem, e continua sendo, que nós queremos mandar para a sociedade. Nós não somos apenas uma igreja que é teologicamente saudável, porque talvez não seja isso que a sociedade a princípio procura. Nós não somos apenas uma igreja que serve com excelência a Deus, porque talvez não seja isso que a pessoa lá na ponta que a gente quer alcançar esteja mais necessitada. O que a pessoa mais precisa é de um senso de comunidade, relações humanas significativas. E a igreja foi feita como comunidade para ser um lugar de comunhão. Comunhão é relacionamento pessoal significativo. Então eu entendo que a igreja precisa também ter não apenas a noção de que isso é importante, porque o costume faz a gente se acostumar com o que é valioso e desprezá-lo, né, subestimá-lo, mas também precisa estar preparada para isso. Porque há um outro lado, sabe, Carol, também, que é muito sério, é que às vezes a igreja se fecha em si mesma. E aí ela não é uma igreja acolhedora, que se coloca assim, no lugar daquele que chega. Chegar numa igreja, em muitos aspectos, é algo assustador. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem é quem, você não sabe o que fazer, não conhece as músicas, não conhece a liturgia, de repente você chega. Até que o pastor comece a falar e pregar o evangelho, a pessoa já teve várias interações ali que podem ajudar ou não o trabalho que o pastor vai fazer. É o pessoal da recepção, é a diaconia, o pessoal do louvor, é o estacionamento. Se eles todos não tiverem uma atitude acolhedora, a igreja deixa de ser um espaço de acolhimento para ser um lugar de traumas. E tantas pessoas hoje chamadas de desigrejadas, ainda que seja questionável o fato deles simplesmente saírem e não procurarem uma outra comunidade, porque certamente achariam uma outra mais acolhedora, mas muitas dessas deixaram porque não foram verdadeiramente acolhidas. E aí, para nós, como cristãos, é uma reflexão. Até que ponto a igreja também está sendo esse lugar de refúgio e aconselhamento. E uma das coisas que eu vejo que é legal na igreja, que a gente não vê muito em outros ambientes, é a oportunidade que a gente tem de interagir com pessoas de outras gerações. Então, na igreja, você pode pôr as senhoras com as crianças, né, para trabalharem juntas. Você acha que isso é uma coisa boa, válida, que a gente precisa promover mais esse tipo de programação? E se acha, por quê? Eu acho sim, porque, veja, menino aprende a ser homem com homens mais velhos. Meninas aprendem a ser mulheres com mulheres mais velhas. Inclusive, isso é um princípio bíblico. Paulo ensina a Timóteo que as mulheres mais experientes da comunidade deveriam ajudar as que estão começando na sua caminhada. Então, isso é importante porque é uma passagem transgeracional de princípios e valores. Há certas coisas que eu, como pai, tenho as naturais arestas com os meus filhos, da convivência. Mas às vezes um tio da igreja, uma tia da igreja para uma menina acaba se tornando uma grande discipuladora, um grande discipulador que complementa o meu trabalho.
Eu não sei tudo como pai. Eu não tenho toda a experiência como pai. Às vezes eu não sou o melhor modelo para meus filhos, pelas minhas próprias precariedades pessoais, pela minha história de vida. Por exemplo, quando meus filhos eram crianças, nós morávamos nos Estados Unidos, um dos motivos da gente voltar ao Brasil foi porque eu me assustei com a ideia de criar meus filhos naquela sociedade como crianças e adolescentes, se eu não tinha sido criança e adolescente lá nos Estados Unidos. Que referências eu poderia passar para eles? E aquilo me assustou. Eu disse, eu sei como é ser criança, e eu sei como é ser adolescente do Brasil, eu posso ensiná-los lá. Então, poderia ter ficado lá e outras pessoas terem me ajudado nisso. Mas qual é o susto que a gente tem? É quando a gente vê a nossa limitação, mas também não vê pessoas que possam nos ajudar ao redor. Igreja serve para isso. Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte, eu sou pai de todos os filhos de vocês e vocês são pais dos meus filhos. Eu sou avô de todos os netos de vocês. Todos os meninos e meninas aqui são meus sobrinhos, são meus filhos, são meus netos. E eu dou liberdade para que vocês também sejam dos meus. Porque nós estamos nos ajudando. A igreja precisa ser um lugar de ajuda mútua, inclusive para as tarefas que nós não podemos transferir a outros, mas que nós precisamos pedir ajuda para que outros nos ajudem. Porque, veja, quando Jesus fez o discipulado dos 12 apóstolos, eles estavam juntos, em alguns momentos em pequenos grupos, outros momentos com todos eles juntos. Jesus poderia ter feito discipulado um a um, de maneira separada, de modo que Pedro não soubesse nem quem é Tiago, e João não soubesse nem quem é Natanael ou qualquer um dos outros apóstolos. O que é que Jesus fez? Ele juntou, porque há certas interações entre eles que eram tão substanciais e importantes quanto a interação um a um de Jesus. Igreja ensina a gente a ser comunidade. E a gente deveria ser mais capaz de abrir-se para essas interações na comunidade local. Por isso que, apesar de termos hoje a tecnologia que nos permite, por exemplo, num programa como esse, chegar em todos os lugares, no entanto, e até mesmo quando estamos impossibilitados de participar à distância de um culto, mas não há nada que substitua aquela coisa dentro da arca. Se você é jovem e está dentro da arca, aproveite que agora é o momento de você ter um privilégio de ouvir um conselho do pastor Robinson. Pastor, o que é que o senhor diria para um jovem que está aí, que é cristão, que está também recebendo as pressões do mundo de se sentir realizado, enfim, de conquistar tudo que ele precisa, mas também entende que precisa servir na igreja? Qual seria um conselho para esse jovem aí permanecer? Eu não sei se é um conselho, viu? Mas eu diria que eu começaria com esse. Conheça Jesus de modo pessoal. Conheça Jesus não pela visão e pelos olhos de seus pais ou daquelas pessoas que formaram a sua consciência cristã. Quando eu escrevi o livro Os Quatro Olhares, que foi o meu primeiro livro que eu lancei pela Thomas Nelson, o último capítulo, e eu fiz de uma maneira bem curiosa, porque eu fiz os 4 olhares, são os 4 evangelhos, em forma de episódios e temporadas, como se fosse uma série Netflix. Nossa, que legal. E a ideia era chegar aos jovens com essa ideia. E aí eu no último capítulo eu disse, agora é a vez do seu olhar sobre Jesus. Então eu quero dizer para você, jovem, há um olhar que é só seu. A experiência com Jesus é só sua. Ela foi alimentada e deve ter sido alimentada pelos seus pais, pelos colegas da igreja, pelos seus professores, por várias pessoas. Mas procure conhecer Jesus face a face. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Onde eu estava pregando na minha igreja, lá em João Pessoa, e eu contei meu testemunho de como Jesus me alcançou aos 15 anos de idade, sem nenhuma referência muito grande religiosa de um lado ou de outro da família, no quarto da minha casa. Quando alguém me apresentou Jesus, eu tinha 15 anos, hoje eu estou completando 61, então faz um bocado de tempo. E eu continuo apaixonado pelo Jesus que eu conheci ali aos 15 anos. Eu posso dizer para você jovem, eu tenho muito mais motivos do que você para eventualmente estar decepcionado com a igreja, com crentes, com pastores, com pessoas, com instituições. Você me conte uma história desagradável, eu vou contar 10 para você. Mas eu vou dizer uma coisa, nada disso tirou de mim o meu olhar sobre Jesus. É sobre Jesus, mais do que sobre qualquer outra coisa. Se você caminhar com Ele,
todos os ventos de um lado e do outro não serão fortes o suficientes para tirá-lo do caminho da verdade e da vida que ele é. Amém, que lindo. E a gente tem falado bastante sobre identidade aqui, aproveitando o gancho, né, que você trouxe da sua jornada. Como é que um jovem que está assistindo a gente pode saber que a identidade dele está firmada em Cristo ou pode encontrar esse caminho para firmar a identidade dele em Cristo? Eu costumo dizer que não é apenas se acostumando a agir como crente. Crente às vezes pensa que é só aprender o evangeliquez, né? Antes ele dava uma tropeçada na calçada e soltava um palavrão, aí hoje ele diz misericórdia. E aí alguém diz, bom, antes eu chamava uma outra palavra e agora eu chamo misericórdia, eu sou crente. Se eu me vestia de um lado, de um jeito, e agora eu me visto de outro, eu sou crente. Não é nada disso. Aspectos comportamentais podem ser ensinados por pressão de grupo. As pessoas se tornam o que são quando compõem um grupo. Não é isso que torna alguém crente. O que firma mesmo a identidade de uma pessoa é essa experiência pessoal com Jesus que faz você questionar algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o seu propósito de vida. Para o que você está, nesse dia de hoje, vivendo e existindo? Para o quê? Para ficar rico, para ficar famoso? Isso é suficiente? Isso é bastante? Isso vai lhe dar realização para o restante da vida? Possivelmente não. Estudos e mais estudos mostram, religiosos ou não, que se você não tiver um sentido para a sua existência, você tende a perder todo tipo de referencial ético e toda satisfação pessoal de vida. Então a primeira é encontrar em Jesus Cristo um propósito de vida, caminhando com Ele, como a gente gosta de falar. Segundo, você entender que a vida não tem a ver com você no centro. Que quanto mais você pensa no outro, mais você se torna uma pessoa capaz de saber quem você é. A gente é em função dos outros. A gente sempre é em função dos outros. Por isso que quando alguém perguntou a Jesus como é que a lei seria resumida, ele disse amar a Deus acima de todas as coisas, olha aqui a dimensão vertical, e amar ao próximo como a si mesmo. Significa dizer que a gente vivendo em função dos outros, obviamente não se esquecendo de quem nós somos, nós nos tornamos de fato quem Deus quer que nós sejamos. Então, essa vida em si mesmada, egoísta, cheia de ambições, ela entra num determinado propósito que faz com que todas as forças vivas, as energias, o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro, sejam convergentes para um propósito maior de vida. Não é à toa que hoje as pessoas buscam um sentido para além de ganhar dinheiro, para além de supostamente ser feliz, aproveitar tudo, aproveitar todas as oportunidades. Isso é muito vazio para alguém que foi criado para a eternidade, porque foi para isso que você foi criado. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Essa ânsia, esse desejo de sentido, de propósito, de algo que vai além da mera realização pessoal, é fruto de um vazio tremendo que só pode ser preenchido por um propósito eterno. Porque, afinal de contas, como diria C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Você lembra que quando você me chamou para vir para o programa, você disse, Marcela, eu aprendo muito, menina. Toda segunda eu saio mais crente e mais inteligente desse programa. É um presente de Deus para nós. Esse menina é nordestino. Menina. Lembra que você me fala? Menina. O pastor bem nordestina. Eu já recebi a dica de que eu tenho que ser nordestina aqui. Então, claro. Ser nordestina aqui nesse programa. Tem que ser ela mesma, Sua identidade. Ô, pastor, gente, o tempo tá correndo, a conversa tá boa, né, Carol? Mas vê, pastor, o senhor começou falando que esses jovens são mais expostos às redes sociais, né? Isso gera comparação, enfim, eles sentem muita pressão, tá? E com isso, com toda essa pressão, comparação, necessidade de realização que a gente já conversou, vem também alguns problemas emocionais, psicológicos, muitos precisam procurar ajuda, né? Tanto de aconselhamento como terapias, acabam buscando. Qual dica o senhor daria, alguma palavra para os pais que têm visto isso dentro de casa, né? Visto seus filhos sentindo essas pressões e reagindo dessas maneiras? O senhor poderia dar alguma palavra? Eu acredito que esse primeiro núcleo, que é o núcleo da família, é o núcleo mais terapêutico que uma pessoa pode ter, né? E essa criação desse relacionamento, seja de pai e filho, seja de irmãos, de mãe e filha, ou mãe e filho, é o que produz cura para a gente, numa essência mais profunda. Daí porque em casa é quando a gente tem
as maiores possibilidades de ser sadio, emocionalmente falando, mas também os maiores riscos, porque as pessoas que nos amam também têm um poder muito grande de nos atingir de maneira negativa. Então, eu diria para você que se você dispõe, tem um privilégio de ter uma família, não esqueça, antes de qualquer coisa, não esqueça, nenhuma pessoa no universo vai querer que você seja melhor do que ela, a não ser um pai e uma mãe que verdadeiramente possam lhe educar. Então, pai e mãe, via em regra, com exceção daquelas situações absolutamente disfuncionais, que sempre tem uma exceção à regra, mas a regra é que pai e mãe é estrutura para a gente. E só sabe disso quem perde. Hoje eu tenho 61 anos, eu falei que meu pai morreu com 57, um homem com 61 anos em algum momento disse assim, puxa vida, como eu gostaria de ter meu painho perto de mim para eu perguntar alguma coisa para ele, de eu perguntar algum conselho. Então, primeiro, família, né? Pai, mãe, estreite, filho, estreite esse relacionamento. Mas há uma coisa que caminha com a gente para o resto da vida, que são amizades duradouras e saudáveis. Amigo não é aquele apenas que está ali para qualquer coisa, para incentivá-lo, mas também é o amigo que faz o contraponto, é o amigo que fala a verdade, que não aceita tudo só porque é amigo e que quer que você se sinta bem. Amigo verdadeiro é leal, a Bíblia diz que são leais às feridas feitas por amor, ou seja, aquelas que são ditas com verdade. Amizades estruturam o relacionamento da gente e é fundamental que isso seja algo valorizado. Portanto, para os pais, identificar as melhores amizades e incentivar que esses filhos nutram essa amizade a longo termo é fundamental. Porque hoje existe uma cultura do descartável. Você tem ali 5 minutinhos com um colega de futebol, por exemplo, de um filho, ou de dança de uma filha. O que é que acontece? No dia seguinte, aquela criança ou aquele jovem está chamando aquela pessoa de meu amigo. Os pais precisam ensinar o que é ser amigo. Porque ser colega de alguma coisa não é a mesma coisa de ser amigo. Incentivar os filhos a valorizarem, aprofundarem suas relações de amizade é algo fundamental. Eu diria que está sempre ali, família e relacionamentos significativos, onde a amizade é um deles. Muito bom. Muito bom, né? E aí, claro, né, quando existem situações limites, porque existem, em que é preciso a presença de um profissional, ou de um conselheiro bíblico, ou de um profissional da área de saúde mental, não tenho dúvida sequer que Deus usa esses homens e essas mulheres para o nosso bem. É claro que a gente precisa ter critérios, né? E a escolha de um bom profissional é fundamental. A supervisão desse profissional, porque mesmo um médico que cuida de um ferimento na perna ou de um problema biológico, a gente sempre escuta uma segunda opinião quando o caso é mais sério. Então é preciso também não entregar-se completamente a uma única opinião, é preciso ouvir mais de uma pessoa, é preciso ser cuidado por mais de um cuidador, um trabalho interdisciplinar, quando é necessário, é fundamental. Durante os 19 anos que eu fiz clínica psicológica, eu sempre trabalhei junto com médicos, psiquiatras e como pastor também, como conselheiro. A gente nunca tem a verdade inteira. A gente sempre precisa da opinião e da perspectiva do outro. E quando a gente trabalha em equipe, respeitando a expertise de cada um, a área de conhecimento, a experiência de cada um, a gente foca naquela pessoa que está precisando, sai do centro e pensa nele, no que é melhor para ele. Por isso que em alguns momentos um psiquiatra me ajudava quando era necessário uma prescrição, talvez de um fármaco que era necessário para aquele momento de crise. E em alguns momentos eu recebia deles também para uma terapia de apoio, aquilo que eles não conseguiam fazer ali simplesmente com a consulta médica. E acima de tudo, obviamente para nós que somos cristãos, os princípios da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem vários livros que a gente chama de sapienciais, a literatura de sabedoria, como por exemplo o livro de Provérbios, que eu costumo dizer que é a arte do bem viver, né? Muita gente quer viver bem hoje, né? Com carro, mas a Bíblia chama de arte de bem viver.
que começa com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E quando se tem sabedoria, aí você aprende com todas as circunstâncias da vida, e a vida se torna uma verdadeira sessão de terapia contínua, 24 horas por 7 dias de semana. E é isso que a gente começa a ter para a saúde nossa. Ainda hoje, você tem um olhar de ver as coisas, de perceber nas nuances onde é que Deus está te fazendo refletir, pensar, amadurecer, o que você precisa aprender, o que você precisaria mudar. Você é uma eterna aprendiz, a verdade é essa. Então eu acho que quando um pai, uma mãe, um jovem foca nesse desenvolvimento pessoal, com essa multiplicidade de ajudas, a possibilidade de uma vida saudável é muito maior do que o ensimesmamento, o isolamento. É muito ruim isso. E é tudo que a gente não quer fazer hoje em dia como ser humano, e mudar mais com família, né? Alguém se intrometer na minha vida. Mas isso mesmo. Muito importante. Pastor, o tempo aqui não passa, não. Ele voa. Quando a gente vê, já tô vendo aqui já. Eu queria que você falasse do seu segundo livro antes da gente terminar. Você falou que você escreveu 4 Olhares e Fator Éfeso. Pois é, o Fator Éfeso é exatamente sobre discipulado. Olha, discipulado com foco na questão de formação de liderança, né? Ele é resultado da minha tese de doutorado. No segundo doutorado que eu fiz foi o doutorado em ministério, no Andrew Jumper, que é o nosso centro de pós-graduação de excelência na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tornei essa tese pela Cultura Cristã, que é a casa editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, num livro que eu chamei de Fator Éfeso. O Fator Éfeso foi uma descoberta de como era o processo de formação contínua de liderança por meio do discipulado. Porque a tendência é a gente achar que discipulado é aqueles 5 estudozinhos bíblicos, sem desmerecê-los, mas que as pessoas têm para uma pessoa que chegou na igreja. Você é Deus, você é a igreja, você é o Espírito Santo. Pronto, acabou de ser discipulado. Não. Discipulado é a própria caminhada cristã. É você tirar alguém da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança ou para a influência, como eu prefiro usar hoje. Então o livro é uma descoberta de como é que Paulo fez isso, principalmente na cidade onde ele participou e pastoreou mais tempo, que foi a cidade de Éfeso. Lá ele formou liderança, de tal maneira que 3 anos depois havia uma igreja sólida e ele pôde continuar o seu ministério. E aqueles presbíteros que estavam ali, principalmente no seu discurso de despedida de Atos capítulo 20, fica claro, eles estavam completamente formados para continuar o trabalho. O que poucas pessoas imaginam é que esse mesmo processo de formação, de liderança, de maturidade, ele não é restrito a figuras chaves da vida eclesiástica. Isso não é só para pastor, isso não é só para líder. O discipulado, esse acompanhamento contínuo diário, é o que faz um pai tornar um filho um homem de bem quando ele estiver fora de casa. É o que uma mãe pode fazer com uma filha, imaginando que um dia ela também vai ser mãe. Como é que eu preparo minha filha para ser uma mãe como eu sou? Não tem outro jeito, é caminhando junto. E o nome disso é discipulado. É uma intencionalidade de formar alguém. Nenhum relacionamento é fortuito. Nenhum momento é, assim, trivial. Cada momento. Eu estou falando isso para vocês aqui, como estou falando para os telespectadores de vocês, com uma intenção muito clara. Eu estou com uma persuasão como minha motivação. É que vocês, e eu não conheço a vida pessoal de vocês, tomem esses princípios e digam assim, eu vou aplicá-los na minha vida, seja em que momento for da minha jornada. Que cada telespectador faça isso, porque não existe momento fortuito. A gente está em missão. E, portanto, aquele livro, para mim, despertou a ideia de que discipulado e formação de pessoas é o que há de mais importante em termos de influência que eu posso exercer como liderança. Mais do que qualquer outro cargo. Mais do que qualquer outro cargo. Você tem que ter uma perspectiva inspiracional. Você tem que inspirar as pessoas. O que é que eu posso deixar? Pode ser que eu nunca mais volte nesse programa, mas eu quero que vocês lembrem da minha passagem por aqui com algumas coisas que eu deixei em vocês, além dos telespectadores. Se você aplica isso a tudo na vida, você tem uma atitude que eu chamo de atitude discipuladora, que não é uma formalidade, é uma perspectiva de vida, é um sentido e um propósito. Eu não quero passar na vida
assim, sem ser notado. Eu quero deixar influência na vida das pessoas. Por isso que o livro foi tão bem recebido, já está aí na terceira reimpressão, tá ótimo. Nossa, eu já preciso, editora Cultura Cristã, já preciso do meu aqui. Olha aí. Gente, Eu já preciso dele aqui. E aí fica uma desculpa pro senhor voltar aqui. Ele Pra falar sobre os livros. talvez não volta, mas ele vai voltar. Com certeza. Né, Carol? Espero eu. E, gente, é fácil de encontrar, que eu já pesquisei lá no Google os 2 livros, encontrei. Mas se vocês têm mais curiosidade de saber, eu fui lá olhar o Instagram do pastor, né? E tem coisas sobre tudo. Então sigam lá, @Robinson Grangeiro, não é isso? É isso Coloquem mesmo, aí, pessoal. é isso mesmo, @Robinson Grangeiro. Sigam, tem muito conteúdo bom. Lá tem o nome dos livros, se você esqueceu. Aí você pega lá, pesquisa no Google e compre. E tem um canal do YouTube Tem também. canal do YouTube. No canal do YouTube a gente já tem, acho que para mais de 800 vídeos de palestras, estudos bíblicos, pregações. Que bênção. O pessoal está colocando e está sendo muito bom poder usar esse instrumento também, porque apesar de eu ser muito crítico ao aspecto digital que a vida hoje se tornou, mas eu tenho tentado nas redes sociais usar a minha presença de modo redentivo. De que maneira eu posso influenciar ali? Do mesmo jeito que no passado algumas pessoas fizeram com o rádio, com a imprensa, lá atrás, com o rádio, com a televisão, hoje é a arena em que nós estamos. Tanto é que esse programa está sendo transmitido pelo YouTube do programa, né? E graças a Deus nós estamos aqui para ouvir em primeira mão. Muito bom. Eu só quero ler um comentário da nossa maior fã, da Dona Nalva, Edinalva. Ela disse assim: boa tarde, gostei muito de ouvir o pastor lá na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, ela lembra até a data, hein? Em Aracaju. Ele é realmente uma bênção, viu, pastor? Que Deixou uma marca. Deixou uma marca. Ela lembra até a data que ela escutou quando você... Que responsa, gente, olha só. Pois é verdade. Você sabe que um dia desse uma pessoa falou para mim assim, disse assim: olha, quando é que o senhor volta a Porto Alegre? E aí ficou aquele só Deus sabe. Quando foi que eu fui a Porto Alegre? E aí a pessoa falou alguma coisa, eu disse: eu vou voltar, se Deus quiser eu vou voltar. Mas assim, às vezes a gente não sabe o que a gente deixa, mas a gente deixa sempre algo no coração das pessoas. Então tá aqui a prova, ao vivo. Dona Nalva, muito obrigado. Deus abençoe a senhora, Dona Nalva. Pessoal, e vocês que estão ao vivo, que gostaram, como é que Carol fala, Carol? Comece a encaminhar para os amigos, mas vai ficar salvo, né, na nossa playlist lá, para que outras pessoas, outros jovens, outros pais e jovens, todo mundo assista esse programa. E antes de eu me despedir, pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte muitas outras vezes. Eu que agradeço. Já vamos deixar marcado, viu, gente? Que o Senhor abençoe seu ministério, pastor. Amém. Muito obrigada. Eu agradeço muito. E agradeço muito a acolhida, sempre muito carinhosa, que eu tenho tido aqui na IPP TV, em outros momentos, mas particularmente de vocês duas. Que Deus continue abençoando. Vocês estão exercendo o papel com os dons e os talentos que Deus deu a vocês. E certamente vocês estão sendo usadas. E há certas coisas que a gente faz do lado de cada eternidade, que a gente só vai descobrir do lado de lá da eternidade. E os efeitos e aquilo. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: o senhor não lembra de mim. Isso é melhor que quando as pessoas dizem: o senhor lembra de mim? Porque é horrível, né? Você sabe o que dizer, né? Aí eu disse: você me ajudar, eu consigo lembrar. Mas dessa vez ela disse: o senhor não lembra de mim. Mas o senhor esteve aqui, era em Natal, o senhor esteve aqui em Natal quando o senhor ainda era seminarista. Eu estou chegando a quase 40 anos de ministério, então você 37. imagina. 37 de casamento, 38 de ministério. E aí ele disse assim, e o senhor falou para jovens casais que estavam namorando. E eu quero dizer para o senhor que eu, com aquela moça que eu estava namorando, hoje eu sou casado, já tenho netos, e o que me fez ficar com ela foi algo que o senhor falou naquela palestra sobre casais. Que o casamento era mais do que simplesmente um rostinho bonito e um corpinho bonito. Era uma interação de almas, e era exatamente isso que eu estava vivendo com ela. Então, olha, 40 anos atrás, como é que eu vou saber que aquilo ficou? Ficou. Então, que Deus abençoe vocês e as use aqui no programa e em outros lugares que vocês exercerem o ministério. Muito obrigado pelo convite. E agora eu quero falar com você. Semana que vem nós temos um encontro marcado, você sabe já, segunda às 2h30, eu e Marcelo estamos esperando você aqui. Um grande beijo e até lá.